As reações à reforma trabalhista na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevisto hoje o advogado Leone Pereira, professor de Direito do Trabalho e coordenador pedagógico da Damásio Educacional. O professor Leone Pereira é autor de vários livros e, dentre eles, esse, o mais recente, Manual de Processo do Trabalho. Professor, muito obrigada por estar conosco. Eu começo com uma grande preocupação de muita gente hoje. O empregador pode descontar o dia de trabalho de quem não apareceu hoje para trabalhar? Bom, em primeiro lugar, boa noite, Maria Lídia, boa noite a todos que nos assistem. Realmente essa é uma grande dúvida, mas pela lei de greve, quando o trabalhador exerce o seu direito de greve, a empresa está autorizada a não descontar o dia, mas esse dia não será pago. A gente chama de suspensão do contrato, é um dia que ele não trabalha, mas ele também não recebe. O que pode a Justiça do Trabalho determinar o pagamento desse dia. Mas pela lei de greve, ele não tem direito a receber esse dia. Mesmo quem não conseguiu chegar porque não teve transporte ou porque enfrentou piquetes pelo caminho? Essa é uma discussão não prevista na lei específica. É algo que pode ser levado ao Poder Judiciário, mas em princípio, se ele não chegou, e como a greve ela é geral, eu tenho a premissa, vamos dizer assim, que ele está nessa greve e está exercendo o seu direito sim, mas sem o direito de receber pelo dia parado. Mas essa discussão pode ser levada sim ao Poder Judiciário. Bom, isso para quem estiver aflito e preocupado. Exatamente. Hoje, dia dessa greve geral, muita gente está pensando, né, sobre essa possibilidade, está esclarecido. Professor, a reforma trabalhista, o governo Temer comemorou aquela aprovação em primeiro turno pela Câmara Federal. Já os sindicatos promoveram essa greve geral em protesto às reformas, dentre elas a trabalhista. A reforma trabalhista justifica celebração ou merece o protesto porque de fato prejudica os trabalhadores? Olha, essa reforma, ela traz sim aspectos negativos, preocupantes, como o princípio do negociado sobre legislado, um contrato em caráter intermitente, uma adesão ao programa de emissão voluntária com quitação em extinto contrato. Tem alguns aspectos negativos sim, mas também a reforma trouxe sim aspectos positivos, como regulamentação do teletrabalho, como previsão de dano moral para o trabalhador, alguns direitos que não estavam previstos em lei, curiosamente estão previstos agora na CLT. Então, a meu ver, com devido respeito, a população não teve acesso aos aspectos positivos que a reforma também traz. Ele se sobrepõe a mais aspectos positivos do que aqueles que o senhor chama de negativos? Olha, a meu ver, se a gente analisar globalmente, ele traz mais aspectos positivos do que negativos. Os negativos são preocupantes, mas com muitos aspectos positivos. Agora, uma das preocupações, não sei se está aí entre os acordos, entre os aspectos negativos que o senhor mencionou, é o fato de acordos terem força de lei. As lideranças sindicais entendem que nessa relação empregador e empregado, o lado mais fraco acaba sempre levando a pior. E com isso, os trabalhadores levariam a pior. No seu entender, acordo trabalhista ter força de lei é uma ameaça ao trabalhador? Olha, num primeiro momento sim, que é o que se fala do princípio do negociado sobre legislado. Vai ter um artigo na CLT que vai falar sobre isso, que é o 611-A. E essa negociação coletiva vai ter força de lei não sobre todos os assuntos trabalhistas, mas aqueles determinados por esse artigo. Isso acaba preocupando, porque num primeiro momento, aquilo que foi decidido, aquilo que foi negociado, não vai poder ser levado ao Poder Judiciário para reapreciação daquilo que foi negociado. Mas, conversando já com alguns juízes, nada impede também o trabalhador entrar com as suas ações trabalhistas e a advocacia trabalhista vai estar para amparar também o trabalhador. Então, ele não está totalmente desamparado. Agora, o que preocupa é ele ter, entre aspas, uma sorte de ter um bom sindicato que realmente tenha força de negociação junto às empresas para conseguir uma negociação não tão redutora assim dos seus direitos. O grande problema nosso é que a gente é enquadrado por categoria e a gente não tem o direito de escolher o nosso sindicato, que é um princípio chamado da unicidade sindical. Então, se o trabalhador tiver um bom sindicato que realmente briga na negociação em seu favor, ele não vai ter tanto prejuízo assim. Agora, de outra sorte, se estiver amparado por um sindicato
que não tem essa força de negociação, fatalmente ele vai ser prejudicado na negociação coletiva. Agora é interessante, pelo que o senhor falou, né, a impressão que fica, e me corrija por favor se eu estiver equivocada, é que essa reforma vai levar a uma sobrecarga aos tribunais do trabalho. E que me parece ser previsível o crescimento do número de processos trabalhistas. É isso mesmo? Essa impressão faz sentido? É isso mesmo, né? Há um consenso da própria OAB, da Advocacia Trabalhista, que quanto mais alterações a gente tenha na legislação, isso naturalmente vai trazer problemas nessa área e que, portanto, aumentará em muito a demanda da Justiça do Trabalho, que já está bem abarrotada. E como pode ser bom uma reforma que vai abarrotar mais ainda a Justiça do Trabalho? Sob esse aspecto, a reforma é negativa, mas ao mesmo tempo a gente tem uma legislação atrasada que também precisa ser adequada à sociedade moderna. Agora, a gente precisa agora pensar em outras ferramentas para tornar a solução dos conflitos mais rápidas. E uma das saídas é a gente buscar formas alternativas de solução dos conflitos. Ainda uma última questão. As centrais sindicais, sindicatos Brasil afora, protestam contra essa reforma e o grande argumento é que o trabalhador vai perder direitos adquiridos. E eu pergunto para o senhor, se é esse o verdadeiro motivo do empenho das centrais sindicais contra a reforma ou pesa muito mais a questão de, na reforma, a contribuição sindical passar a ser opcional e isso equivale a dizer... vai acontecer um esvaziamento de caixa dos sindicatos, fragilização da estrutura e perda de poder. Como é que o senhor vê? O que está pesando mais aí? A meu ver, com o devido respeito aos entendimentos em sentido contrário, isso até pode trazer o que a gente chama de precarização de direitos, que é perda de direitos. Mas a preocupação central, mais veemente, é no sentido do término da contribuição sindical obrigatória. É justa essa contribuição, no seu entender? A meu ver, eu entendo que não. A meu ver, eu sou favorável ao sindicato brigar pelo trabalhador. E ficando opcional, aí é justo? Eu entendo que sim. Eu particularmente, sou contra a contribuição sindical obrigatória. Eu acho que é uma herança da era do Getúlio Vargas, Estado Novo, e que a gente está numa outra sociedade, num Estado democrático de direito, o que não justificaria mais essa cobrança obrigatória, sendo facultativa. Ele brigando pelo trabalhador, está lá associado e aí sim contribuindo se for a sua vontade. Professor, muito obrigada por seus esclarecimentos. Uma boa noite. Olha, uma boa noite e agradeço. Com você, Estela.